Boa noite, bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Estou aqui numa noite especialíssima, com uma convidada que é uma querida, que eu já havia lido a obra do Gabriel Garcia Marques, mas depois de um certo tempo eu conheci a Joana Rodrigues e ela me deu uma versão completamente diferente. Ela me trouxe um outro olhar para a história e ela fez parte, há um tempinho atrás, da Confraria, e que há muito tempo já, mas é assim, uma pessoa incrível, tem uma bagagem do Gabriel absurda. A Joana Rodrigues, professora de literatura e língua espanhola da Unifesp, é jornalista também. Gabriel Garcia Marques tem sido tema recorrente de seus estudos acadêmicos realizados na USP. No mestrado, dedicou-se às crônicas jornalísticas e no pós-doutorado, à correspondência do colombiano. Ou seja, Joana segue sendo uma leitora inquieta de Gabo, né? E também fez parte da nossa história lá atrás, né? Introduzindo nesse universo fantástico, esse escritor mágico. Então, ela me trouxe muito mais da magia através dessa experiência que ela tem, desse estudo que ela tem. Então, ela veio aqui abrir as portas dessa obra maravilhosa, que é O Amor nos Tempos do Cólera. Ela vai ficar aqui com a gente, vai fazer essa introdução, e eu espero que vocês tenham a mesma sensação que eu tive quando eu vi a Joana pela primeira vez, tá? Obrigada, Joana, boa noite por estar aqui. Também temos a Casa Frida, participação da Carla aqui com a gente, tá? Que é um grupo de psicanalistas que faz que ressignifica o luto através da arte. E a Carla está aqui representando a Casa Frida. Eu estou muito emocionada com essa obra. Estou muito emocionada com tudo aquilo que me voltou em relação ao romance, e é uma coisa que também, né, é uma história que é uma história de amor. Eu acho que a gente tem que celebrar o amor todos os dias. Então, eu vou passar a palavra para a Joana, para poder introduzir a gente nesse universo maravilhoso do Gabo. Boa noite, Joana, a palavra é sua agora. Boa noite a todos, todas e todes. É uma tela muito especial. Eu gostaria que ela fosse de verdade, em 3D, mas o Gabriel já mandou as borboletas amarelas. Então, a gente vai fazer esse exercício essa noite, que é um encontro maravilhoso, né? Para que a gente também imagine que a gente está ao vivo, em cores, sabendo dos valores, sabendo das cores, dos cheiros, dos movimentos que acompanham esse ato de leitura, porque o ato de leitura é um dos atos mais amorosos e revolucionários que a gente tem, né? Ler é um ato revolucionário para dentro e para fora de nós. Então, é uma alegria muito grande. Eu quero agradecer mais uma vez a Cláudia Bellintani, que é uma figura extraordinária, né? Com essa aura maravilhosa que ela tem de leitora. Eu a conheci leitora e, para mim, é uma das melhores leitoras. Afora toda essa sabedoria de vida que ela tem, com as cores, com os sabores, com os amores, e dentro dessa rama, né, dessa árvore genealógica de Cláudia Bellintani, a gente tem Carla Bellintani, que está à minha direita aqui da tela, a quem eu saúdo com grande carinho, né, depois de tanto tempo em vê-la aqui. Então, a gente está aqui num dia especial, agradecidíssima. É uma oportunidade para todos nós que somos leitores, cada um com a sua forma de leitura, com o seu jeito de ler, com mais emoção, com menos emoção, com sensações, né? Sensações sempre no plural. A gente passa, então, a adentrar a esse romance, e vou começar aqui por uma porta de entrada. Quando a gente vai para uma obra literária, a gente escolhe uma porta de entrada, né? No mundo acadêmico, do qual eu só vou falar essa vez, eu vou me despedir dele por uma boa 1h30, porque somos exatamente os mesmos leitores sempre. A gente usa uma palavra chamada chave de leitura. E eu faço uma brincadeira, né, entre o mundo acadêmico e o nosso,
dizendo que é uma chave que abre a porta. Então, entrar por alguma porta, pode entrar pela janela, pode entrar pelo teto. Se você quiser entrar por baixo da porta, você deve também e pode. Porque, sobretudo, é esse momento que a gente precisa ficar cômodo fisicamente, né? E cômodo mentalmente, para a gente receber essa narrativa, essa história que está anunciada nesse romance. Então, quando a gente vai para o título do romance, né, que em espanhol é tão bonito quanto em português, El amor en los tiempos del cólera, e para português, o amor nos tempos do cólera. Então, quando a gente olha o amor, é a nossa primeira alavanca, né? Está anunciado ali. Ele está oferecendo ele vai abrir essa história para a gente, que é um amor, que não é um amor, é o amor, né? Então, não é qualquer um, é o amor. E todos nós somos rodeados de amores, mas a gente vai fazer agora essa entrada na porta, não é? Ou pela janela, ou pela cortina, né? E vamos ver esse amor num tempo, né, do cólera. O cólera é uma doença que passa pelos tempos, nos outros séculos, para o Brasil, talvez nem tanto como para outros países, que marca um momento da humanidade, dentro dessa linha, né, histórica que a humanidade vive, como passamos outros problemas e outras pandemias, como infelizmente passamos há pouco tempo e sobrevivemos, que é outro ato também da gente estar aqui com esta felicidade, né, de sobrevivência, de resiliência. Então, também é um momento da gente ficar feliz, porque passamos e aqui estamos. E ele anuncia como é que vai ser o amor, né? Que amor é esse? Então, é interessante, eu vou fazer um caminho, como a gente, né, pode conhecer um pouquinho essa trajetória da escrita dele, como é que ele escreveu isso e como é que essa história, que é uma grande história de amor, é uma narrativa, e o próprio Garcia Marques sempre afirmou que o mundo só é mundo porque a gente conta histórias, né? Porque o ser humano quer ouvir histórias. O ser humano carece de ouvir histórias. Daí a importância da escuta, por exemplo, né? Que a psicanálise, a psicologia fala tanto. Então, vamos passear um pouquinho quem é este sujeito, chamado Gabriel Garcia Marques, vocês viram aí um trechinho super interessante desse documentário, muito bem feito, que traz muitas informações de quem é esta figura, né, extraordinária, que nasce numa cidadezinha chamada Aracataca, que é quase o nosso Cordisburgo do João Guimarães Rosa. Então, com essa secura, com essa forma tão ímpar de ser, ele nasce ali e, por questões de ordem de família, ele passa a ser entregue para os pais quase 8 anos depois. Portanto, ele tem uma infância muito marcada pela alternância entre pai e mãe, e, sobretudo, com um avô e avó. O avô, para ele, foi uma figura extraordinária, porque o avô que ele cria é um avô que o criou. Então, ele cria um avô que o criou. E esse avô, entre a ficção e a realidade, é que norteia toda a vida dele, até os últimos dias, já quando ele não estava bem, ele teve um problema mesmo de memória, né? Um problema de uma doença que perdeu a memória, por ironia do destino. Ele sempre fazia referência a este avô. Então, esta figura do avô, que é tão preciosa para nós, é para ele também. Então, ele vai construindo uma vida entre o avô, com muita vitalidade, até a partida do avô.
Então, a partir daí, ele passa a ser uma criança que fica muito tempo na escola. Então, vocês viram agora há pouquinho o Instituto Zipaquirá, deu para ver um pedacinho, né, da trajetória dele, e ele fica muito triste quando ele vai para lá. Eu tive a oportunidade de ir a esse liceu, de ir a essa escola, nessa cidade que é pertinho de Bogotá, e essa cidade é uma cidade fria, né? É uma cidade que chove bastante. Aliás, a chuva é uma marca de várias partes da Colômbia. E ele passa a ficar no liceu como um menino quase adolescente e não pode, não tem dinheiro para ir para casa de volta para visitar os pais. Então ele suprime esta ausência por a leitura. Então ele passa no colégio, é um internato, na verdade, e ele é um dos poucos que não volta para casa. E, claro, sempre tem um professor de literatura, sempre tem um no caminho da gente, e esse professor diz para ele, bom, acabaram os livros, aqui estão outros. E ele começa a ler com uma voracidade até passar o mês de férias, por exemplo, né? E essa é a base que vai dar para ele não só a capacidade da narrativa, mas principalmente a capacidade poética. É um romance que, a partir do título, ele é cravado, ele é sustentado por uma maneira poética de falar, né? Um jeito em que a poesia transborda e transpira de falar. Então, se a gente pega a primeira frase, né, do romance, está aqui, para ninguém achar que eu estou falando como uma estrangeira, e sim como uma leitora. Está lá. Era inevitável. O cheiro das amêndoas amargas lhe lembrava sempre o destino dos amores contrariados. Então, o cheiro de amêndoas amargas lhe lembrava sempre o destino dos amores contrariados. São amores, é mais de um, e são contrariados. Então, essa pista que ele nos dá na primeira frase do romance, que depende da nossa leitura, às vezes a gente passa mais rápido, mas um pouquinho mais devagar, né? E ele vem falar em seguida do doutor Juvenal Urbino. Então, essa maneira como ele adentra poeticamente vai acompanhar todo o livro. Então, é uma narrativa, é uma grande história com vários personagens, né, em que a poesia vai estar muito presente. Então, a forma que ele usa para descrever o louro, esse papagaio, esse periquito, que não é periquito, é papagaio, é assim, é imperdível, porque é um louro que ganhou dele toda a afetividade. Então, é um louro que é metade gente, que é metade bicho, que é metade ave. Então, quando a gente vai lá para as primeiras 14 páginas, onde está a descrição do louro, que só repetia o que ele ensinava, né? Quem é esse louro? Poeticamente, é mais que um amigo, se a gente for olhar, né? Se a gente for ler. Então, essa capacidade poética é de dar para a linguagem passagens das quais, pelo ritmo, às vezes, da leitura rápida, a gente quer saber o que aconteceu. Quem não quer saber o próximo capítulo? Quem não quer saber se beijou, ou se abraçou, ou se pegou na mão, né? Porque ele vai levando a gente nesse ritmo. Mas ele faz essa levada, ele nos pega na mão e vai levando para essa história com muita, mas muita poesia. Então, são palavras, são frases, né? E vale a pena voltar e olhar nessa capacidade poética dele. Então, para vocês, continuando, para vocês terem ideia, e isso vai ficar como um pequeno cutucão para a leitura que vocês vão fazer, na página 41, e claro, depois é possível a gente ver as edições, né?
Ele diz assim: é claro que o incidente lhes deu a oportunidade de evocar outros arrufos minúsculos de outras tantas manhãs perturbadas. Uns ressentimentos mexeram em outros, reabriram cicatrizes antigas, transformaram-nas em feridas novas, e ambos se assustaram com a comprovação desoladora de que em tantos anos de luta conjugal não tinha feito mais que pastorear rancores. Então, uma vida em comum, que o que eles fizeram? Mais do que pastorear rancores. Pastorear, que é esse verbo que a gente usa para os animais, né? Que estão no campo. Então, cuidar dos rancores como a gente cuida da ovelha, da vaca. Então, essa é a capacidade deste livro, né? A dosagem, a quantidade de poesia na narrativa é bem maior do que nos outros livros. Então, por que será que ele vai contar essa história com essa carga poética, né? Uma boa pergunta, que às vezes interessa, às vezes não. E ele, dando muitas entrevistas, né, depois contando muito dessas trajetórias dele, ele vai dizer que este livro é o que ele gosta muito, e talvez ele disse isso, que ele gosta muito mais, em um momento ele disse: eu gosto mais do que de 100 anos de solidão. E alguém, os jornalistas são danados, né? Eita, povo danado que gosta de fazer perguntas, os jornalistas, e fica cutucando, né? Aí os vários perguntam, mas por que você gosta mais? Ele diz, porque é o momento em que eu pude carregar essa quantidade poética que eu tenho dentro de mim e que não consegui resolver sendo poeta, né? Então, fazendo aqui também um pequeno parênteses, aparece muita coisa na internet de autoria dele, e definitivamente ele só escreveu uns 2 ou 3 poemas aos 13, 14 anos, justamente nessa cena que aparece desse liceu em Zipaquirá. Zipaquirá é uma cidade estranha para a gente, esquisita num bom sentido, mas tem uma catedral de sal. É uma catedral inteirinha de sal, no subsolo, né? Então, é um lugar que tem uma marca muito colombiana. Então, na verdade, hoje, os estudos dizem cuidado com a falsa ideia de que ele foi um poeta. Ele é um narrador poético, mas ele nunca fez mais que 3 versos, um deles para uma namorada de sala de aula dos 12 anos, que ele achava a glória, a menina, né? E umas outras 2 por encomenda para publicar no jornalzinho da escola. Isso nós estamos falando na década de 40, né? Então, o restante da poesia dele ficou nessa narrativa. E como é que ele vai fazendo, né, essa narrativa? Ele vai trazendo recortes. Então, ele conta, né, ele começa contando quem é o médico, um sujeito importante na história. Eu prometo que não vou dar spoilers, mas é um sujeito que é um médico dos seus 80 anos. Com 80 anos, a vida toma outro rumo, já passou por outros caminhos, e ela tem uma luz própria dos 80 anos. E é fabuloso como ele traz esse médico. O médico é brilhante, nem tão brilhante dentro de casa, porque ele tropeça, porque de vez em quando ele tosse e a mulher quer dormir. Mas isso não é porque ele tem 80 anos, isso é porque é do ser humano, não é? Bom, e ele se gaba, o doutor Urbino, né, que ele tem uma característica que ninguém tem, que ele consegue se trocar no escuro. Então, em algum momento, alguém pergunta para ele, o doutor Urbino, porque é o médico da cidade, qual a sua marca mais importante? Ele disse, eu consigo me trocar no escuro. E se eu consigo me trocar no escuro para um médico que dedicou toda a sua vida, né,
para a medicina e cuidar do outro e da vida do outro tem muita simbologia, né? Ó, se eu consigo me trocar no escuro, então eu não preciso da luz. Se eu não preciso da luz, como é que eu lido com a luz? Né? Então, essas intervenções que parecem pequenas, mas elas vão se agrandando, elas vão se estendendo durante a narrativa. Elas vão dando esse brilho diferente para esse romance que vai acontecer a partir, então, de não mais este personagem. Dr. Urbino tem uma participação pequena no romance e segue a história definitiva, uma história de amor. Não que o Urbino e a sua mulher não tivessem uma história de amor. É uma excelente pergunta, né? Nós, leitores. Mas, afinal, o que é uma história de amor? Né? Amor, o que é essa história? Então, ele nos coloca também nessas indagações. Ele é crítico, né? Quando ele tem que fazer as críticas para os personagens com as ações, críticas às questões políticas, críticas às questões sanitárias, às questões econômicas, e corriqueiramente o que conjuga, o que abarca conviver junto com um parceiro ou uma parceira. Então, são dois momentos, né, muito interessantes. O Juvenal, que é um médico, ele passa, então, por uma outra etapa, nos deixa e passa a dar protagonismo para o outro homem, né? Que também tem uma idade também nesta faixa. Então, sai o Urbino e chega o Florentino. Tem até rima aí, né? Até poética dessa forma. E o Florentino chega com 76 anos, no auge do seu amor. Né? É um sujeito que aos 76 já sabe o que quer, já tem algumas formas consagradas de vestir, de andar, de se referir aos outros, e chega nesse universo. É um universo que, no anúncio aqui desse encontro de hoje, né, a gente tem anunciado que levaram 50 anos, levou-se todo esse tempo para que essa história de amor passe a se realizar. Então, são trechos muito detalhados, muito interessantes. Para leitores que vocês são, vocês vão achar que há outros momentos, esse aqui está um pouco arrastado, não, esse aqui está melhor. Não, esse ponto é interessante ver como ele detalha. Literalmente, se ele tivesse uma câmera na mão, uma dessas nossas poderosas câmeras de celulares, e ele vai descrevendo. Os detalhes são incrivelmente interessantes, porque os detalhes trazem cheiro, trazem sabor de memória, que é outro grande canal, é outro grande pilar do romance, é a memória, ou melhor, as memórias. Nós somos feitos de uma memória, os sociólogos nos dizem, né, do alto do seu conhecimento, que a memória é coletiva, ela vai se construindo. Ninguém faz memória sozinho, ninguém vive sozinho. Outros campos do conhecimento nos dizem que é uma somatória, que a gente tem várias memórias. A memória que a gente quer e a memória que a gente imagina. Como era o bolo de aniversário de vocês de 10 anos? Ai, quando eu tinha 10 anos, como que era aquele bolo que a minha mãe, a minha tia, a minha avó, a vizinha fazia? Né? Como é que era? Eu vou com a mesma receita, com a mesma farinha, ele é outro hoje, obviamente. Né? A memória, por isso é que ela vai expandindo e ela é danada, né? Porque a gente tem a memória afetiva e aquilo que a gente seleciona
para mim, Joana, a casa dos meus avós, eu fiquei muito tempo morando com os meus avós. Era uma casa absolutamente enorme, mas esse enorme, ele atravessava o quarteirão, atravessava a cidade, atravessava o país, atravessava o continente. Voltando para casa 60 anos, 50 depois, tinham 3 quartos, uma sala e uma área. E cadê a enormidade daí, Joana? Onde está a enormidade, né? Assim como vocês têm essa capacidade fantástica que é da memória. Então, ter memória, ora real, né? A memória sempre nos trai, e eu não vou falar perto da Carlinha isso aqui, né? Como é que essa memória vai e vem. Mas ela tem uma memória que a gente constrói, né? Então, a partir da memória real, que são as cartas, esse é um caminho que eu indico para vocês. As cartas têm uma capacidade impressionante neste romance. Então, o valor, não, mas o poder da carta. Por que que a carta é tão interessante? Porque ela, hoje em dia, a gente vai discutir, né? Ah, não se escreve mais carta. Nem papel a gente usa, mas a gente usa e-mail, né? A gente usa WhatsApp. Às vezes a gente usa até outros recursos. Mas por que que é interessante pensar o romance por outra porta, pela porta das cartas, né? Porque a maior quantidade de cartas possível numa obra. E as cartas começam de uma maneira muito singela, como o personagem é singelo. Então, ele se enamora da pessoa, da esqueci o nome dela, gente, da Daza, da Firmina Daza, né? Isso mesmo. Firmina Daza. Firmina Daza. Ele se enamora, o Florentino se enamora de uma maneira, claro que vocês vão conferir, né? E ele começa a anotar 2 palavras, depois passa para 3. Depois isso vai tomando o volume do amor que ele vai sentindo, aquele amor ainda adolescente. E ele vai passando a engordar essa carta. E essa carta toma uma dimensão, num primeiro momento, de 60 páginas. Então, para um adolescente escrever 60 páginas, olha que tamanho desse amor, né? E depois, eu não vou dar spoiler, as coisas vão se acomodando. Então, olhar o romance, que é uma história de amor, né, a partir de um universo hoje em dia completamente destacado, valorizado, que a gente joga ainda mais brilho e luz, que é o universo acima dos 60, acima de 70 anos, né? Que a gente já tem muitos nomes, terceira idade, quarta idade, velhice, não sei o quê. Então, é uma idade, né? É uma idade da possibilidade. É uma idade de que é possível amar com mais de 60, com mais de 70, com mais de 80? O romance nos diz categoricamente, sim. Sim, o amor, mesmo no tempo do cólera, onde dizimou muita gente, a doença tirou a vida de muita gente, mas é um momento histórico, né? Esse lugar para o amor está reservado, só depende das pessoas. Então, ele vai contando com as cartas como é que o amor vai se desenrolando, porque ele vai sendo construído, ele não está pronto. Nenhum amor é pronto, né? Nenhum. Ele não está pronto. E ele vai construindo pelas cartas. Nessa construção das cartas tem o papel, e o papel se guarda, né? Às vezes o pensamento não. Às vezes os pensamentos ficam, vão e voltam. Então, a construção dessa grande história de amor, que é também uma história de coragem, e também é uma história de amor para consigo mesmo, né? Um com 76 e a outra com 72, quer dizer, este casal, eles gostam e eles se amam a eles
e a si próprios, né? Eu me amo, portanto, eu vou amar a quem eu quero amar. E isso vem nas cartas, é um caminho que a gente tem. E aqui faço um pequeno trechinho, já para ir encaminhando para a conversa, né? Por que a importância da carta? Quando se estuda a obra dele, do Gabriel Garcia Marques, que sai, então, desse momento da adolescência, voltando um pouquinho para fechar, né? Ele sai dos 13 anos, ele ganha uma bolsa, um mecenas, alguém da cidade diz para ele, eu pago a possibilidade de ir e volta da sua cidade nesse liceu. Então, ele ganha a bolsa, portanto, é um concurso público, com uma nota boa, e essa pessoa paga essa ida e vinda dele. Portanto, ele passa a se movimentar na ida e vinda por esse rio Magdalena, que vocês acabaram de ver esse trechinho. Esse rio toma uma dimensão na vida do autor e do colombiano que ele é uma grande simbologia do ir e vir, né, do trânsito, do atravessar, tal qual o Veredas lá do Guimarães Rosa, né? Você atravessa e você volta. Então, o romance, além das cartas, traz a presença do rio. E a presença do rio não é só levar e trazer. Eu saio de um lugar, eu vou a outro. Mas eu levo com o rio, né, com esse caudal do rio, que é um rio mais ou menos pequeno. Ele não é tão enorme quanto no nosso Amazonas, por exemplo. Mas é um rio típico daquela região, que tem muita pedra por baixo. Pedras redondas, que parecem ovos, que está no terceira linha dos 100 anos de solidão, né? Esse rio aparece como uma possibilidade também de ir e vir, tal qual o romance e tal qual o amor. Então, ele passa a ir e vir, depois ele passa a ir para uma universidade pública, ele faz um concurso, como um vestibular em Bogotá, nacional, ele vai para o direito, ele frequenta 2 anos de direito, não dá muito certo, porque entre trabalhar, pagar as contas, ajudar a família, estudar e direito precisava muito, ele não consegue. E aí ele sai da cidade de Bogotá e vai para uma outra cidade para tentar a vida como jornalista. É o que ele relata nesse trechinho que vocês viram. A partir daí, com aquela timidez sempre, Gabriel Garcia Marques foi uma das pessoas mais tímidas do planeta, ele chega com uma certa cara de pau e diz, olha, eu vim aqui, redator-chefe desse jornal pequeno, porque eu quero ser jornalista. Aí ele diz, então tá bom. Quantos anos você tem? 18. Você já escreveu alguma coisa? Não, só 3 versos para minha namorada. Então senta aí, escreve, vamos ver o que dá. Bom, no dia seguinte ele vai e ele faz esse relato que a folha de papel parecia uma criança com catapora, porque tinha tanto círculo vermelho para ele corrigir a escrita que ele disse, bom, acho que não vai dar certo. Isso nós estamos falando em 1948, até o final, que ele pôde escrever, já nos anos 2000, ele continuou escrevendo jornalisticamente. Então, o fato dele ser jornalista traz para esse romance uma semente sensacional. Ele, como bom jornalista, ele foi um excelente jornalista. Eu me dediquei bastante à obra dele jornalística, ainda pouco divulgada entre nós. E ele diz o seguinte, lá por um tanto da vida dele. Eu vou entrevistar o meu pai e vou entrevistar a minha mãe. Eu quero saber como é que eles se conheceram e eu quero saber como é que foi como é que foram esses 50 anos. Os pais estavam fazendo 50 anos de casamento. Como todo casal, né, eles tinham lá suas diferenças de gênio, de cultura, de fé na vida e nesse mundo do realismo mágico na Colômbia, que muita coisa não é invenção, ele só relata. E ele tinha umas dificuldades de relacionamento com o pai, né? Mas o pai, desde pequeno, porque ele, na cabeça do Gabriel, o pai tinha abandonado, então, né? E
deixado lá com o avô e depois tinha de buscar. A história não é exatamente essa, mas essa pinimba que ficou entre os dois, ele resolve já do alto dos seus 50 anos, um pouquinho menos, dizer, pai, senta aqui que eu vou te entrevistar, que eu preciso fazer um trabalho de reportagem. O pai, muito a contragosto, disse, tá bom, mas quando entrou nos casos, nas questões particulares, o pai não queria responder tudo. A mãe, já mais solta, né, mais compreensiva, mais matriarcal, dizia, tá bem. E ele teve muito tempo dessas fitas, ele grava as entrevistas e ele vai construindo essa expectativa do amor. Então, quando ele se dá conta que os pais já estão com a idade que estão, no dia a dia, tiveram vários filhos, inclusive o pai teve alguns filhos fora do casamento, que depois são agregados à família, tal qual faz a matriarca Úrsula Iguarã, que traz todo mundo junto para a mesma casa sem problemas, né? Então, ele passa a olhar para essa idade, né, que não é uma idade da juventude, mas que ele jamais diz que é uma idade velha, que é uma idade deteriorada. Ele diz o romance e depois, né, ele próprio diz que é uma idade da possibilidade. Né? Eu tenho 60, 70, mas eu tenho a capacidade de amar. E amar a mim e ao outro. E esse romance vai indo com detalhes numa cidade, num cenário que é uma cidade que lembra muito, muito Cartagena. Né? Quem passeou por Cartagena e olha, mesmo no Google Maps agora, nessas interatividades, quem teve a oportunidade de ir, mas quem não, vocês imaginem mais ou menos uma Paraty, né? Uma Paraty com aquela beleza, com aquele encanto um pouco maior. Então, é nesse cenário que mistura um pouco história real da cidade, é uma cidade, né, colonial, e essa cidade dos pais, que eles ficaram um tempo em Cartagena, morando, os pais. Os pais enfrentaram também dificuldades econômicas, né? Até por eram 11 filhos. E depois, com os filhos já mais velhos e tal, foram se acomodando. Então, é a possibilidade dele olhar para a história do pai e da mãe e ele inventa. Então, é uma grande invenção, por um lado, mas tem muitas marcas pessoais dele. Ele sempre dizia que ele não ia fazer entrevista com o pai e com a mãe, mas ele fez. Então, é um pouquinho dessa trajetória que vai acompanhando essa tessitura, né, essas camadas do texto, e tem momentos de muita ironia. É outra marca do autor, né? Ele foi um sujeito muito irônico, né, de tirar um sarro, de tirar uma da cara de muita gente. Das autoridades, quando precisa fazer crítica, ele faz, né? Questões sanitárias, veja, o cólera, né, é uma doença que até hoje causa muitos resultados negativos, mas ele sempre criticou. E ele tem uma outra capacidade que aparece muito no romance, é de entrar nas casas. Então, ele se mete na cozinha, ele vai ver como que é o banheiro, ele descreve, através das ações, né, o que nós todo dia pensamos e que a gente às vezes não fala. Então, ele vai construindo os pedaços da casa, os pedaços da cidade, né? Esse rio que atravessa e volta, num movimento muito interessante, porque aí ele dispara, né? Aí esse amor leva e vai levando, até um final espetacular também, né? Dessa narrativa, em que vocês vão acompanhando. Eu acho que para a gente começar um pouquinho, para eu não ficar falando tanto mais, né? Vamos ver agora o que vocês trocam, conversam, perguntam, fiquem muito à vontade, porque é uma noite especial, então quando a noite é especial, pode tudo.
Carla quer falar? Boa noite. Joana, que presente te ouvir, que aula, que aprendizado, né, você trazendo aqui o Gabo para nós, junto aí fazendo essa relação com o Grande Sertão, com Guimarães Rosa. Estou emocionada assim, com te ver também, né? Que saudade de você. Queria te agradecer. E eu preparei uma fala breve para também abrir aqui a discussão, que vai também em sintonia com muitos pontos que você trouxe. Acho que vai dar uma boa conversa. Eu vou ler, que eu não tenho essa oralidade toda que a Joana tem. Então, eu vou pegar minha colinha aqui. Vamos lá. Ele esperou por ela por 53 anos, 7 meses e 11 dias com suas respectivas noites. Nesta quarta ciranda, adentramos na história de amor de Florentina Marisa e Fermina Daza, uma experiência literária sobre a espera e a esperança. O livro foi escrito em 1985, e hoje, depois de 36 anos, em um cenário pós-pandemia, vivemos acelerados e com excessos. Observamos a rapidez da evolução virtual, com a criação de avatares e chat GPT, em que realiza trabalho sobre qualquer assunto em segundos, sem o gasto de tempo por parte do interlocutor. Passamos de sujeitos para usuários das redes, receptores de estímulos sensoriais, baseado principalmente na imagem, alimentado ou devorado pelas redes sociais. As rotinas estão cada vez mais atribuladas e a sensação de cansaço prevalece. Nunca o ideal narcísico obteve tamanha visibilidade. A intolerância, as polaridades, a cultura do cancelamento estão presentes nos discursos e atitudes diárias. Discursos esses que são vociferados e mais distanciam do que aproximam. Vivemos com excesso de informações, ocupando diferentes lugares ao mesmo tempo, assim como somos bombardeados de notificações no celular. Não por acaso, o grande ganhador do Oscar esse ano foi o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Como o próprio título sugere, estamos saltando em diversas realidades paralelas todos os dias de diferentes formas. Essa mudança ocasionou uma dificuldade em fazer laço com o outro, afetando os vínculos. Mas Florentino permanece acreditando no amor, vivendo o seu sonho de um dia concretizá-lo. Ele a espera, não de maneira passiva, mas com a esperança de um dia ter esse reencontro. Lacan, psicanalista francês, discorre sobre a temporalidade. Há 3 momentos fundamentais: o instante de olhar, o tempo de compreender e o momento de concluir. Diante da aceleração cultural, esse segundo tempo é eliminado, passando do instante de olhar para o momento de concluir. Como efeito, o tempo de compreender ficaria em suspenso, atropelado por esse tempo exigente de tantas respostas. E é na ausência que aprendemos a simbolizar para representar o que não está presente. Podemos pensar no nome sala de espera dos consultórios dos psicanalistas, momento em que se aguarda para ser chamado para a sua sessão. Há uma espera entre o chegar e agir, ou seja, o paciente aguarda pacientemente para compartilhar suas angústias. A espera pelo amor no romance se concretiza depois de um longo tempo. Assim como o amor não acontece de forma imediata. Ele é construído, cultivado, demanda empenho, audácia e um grau elevado de investimento emocional. Para amar, o sujeito precisa dedicar parte do seu narcisismo ao outro. Ou seja, amar proporciona a saída do encapsulamento narcísico para o vínculo com a alteridade, aquele que amo e que é diferente de mim. Outro tema que o livro aborda é sobre envelhecer. Os protagonistas se reencontram quando Fermina está com 72 anos e Florentino com 78. A partir dessa terceira idade que se reinicia o primeiro amor, que vai na contramão do envelhecer hoje. Os protagonistas se aproximam da morte, mas com grande vitalidade embarcam no navio, iniciando uma travessia na imensidão do mar.
Propor a experiência de ler O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, é um ato de resistência ao tempo acelerado e às patologias narcísicas. Essa ciranda é um convite para o desacelerar. Quando o mundo parece não ter mais tempo para o amor, abrimos esse livro para voltar a acreditar que ele está aí, esperando para quem se dispuser a abrir espaços, pois a espera só é possível quando há esperança. Então, essa é a minha fala para vocês aqui, para a gente começar, e também em sintonia um pouco com o que você trouxe, né, Joana? Então, acabei dando um pouco mais de spoiler, mas acho que a experiência de ler o livro é maravilhosa, né? Assim, é muito... nesses tempos em que está tudo tão acelerado, né? A gente ter essa ciranda, a gente compartilhar literatura. Obrigada. Delícia, gente. Só costurar, né? Deixa passar para a Cláudia. Pode ir, Joana. Vai, Joana. Está contigo, está contigo. Só uma costurinha aqui desse maravilhoso texto, né? Dessa reflexão espetacular nesse sentido de sintonia, né? E o que me deixa absurdamente feliz é que uma jovem voz, né, de Carla, uma profissional espetacular, mas é uma jovem voz. Então, vocês vejam como é um dia muito especial, porque esse olhar vem de uma jovem. Então, o que esse olhar está nos dizendo, que todos aqui também somos jovens nesse sentido de sofrer com esse mundo de hoje, esse sofrimento tecnológico que a Carla tão bem nos contou, mas essa possibilidade, né, de reviver, de rejuvenescer a partir desse deixar de lado o narcísico, né, que talvez seja um apelo fundamental, e que ele, Garcia Marques, sempre teve esse apelo. Então, entre os apelos embutidos do livro, Carla, está essa questão, porque para ele, para o Garcia Marques, o Narciso não tinha mais espaço, ele precisava desaparecer, né? E ele tinha uma batalha pessoal com isso. Nunca fez terapia, o moço, mas não precisou, né? Acho que esse romance diz. E era, coincidentemente, com a fala brilhante, maravilhosa, que me deixou muito feliz, cara, esse lado dele que a gente nunca pôde falar, né? Essa busca, porque ele queria tirar de lado essa figura narcisística que nos acompanha. Mas espetacular. Passo a palavra para vocês, queridos. Olha, eu estou emocionada, muito emocionada com a tua presença, Joana, com a tua fala, Carla, e com Agora eu vou trazer a Lígia com aquelas purpurinas na escada, com essa coisa, essa esperança que vai deixando na gente de poder acreditar no mundo melhor, de poder acreditar no amor, e poder partilhar literatura através da oralidade, desses olhares, né? De cada um tem uma forma de amar, cada um tem uma forma de construir a própria história. E adorei, né? Nenhum amor vem pronto, né? O amor é construído, de fato, ele é alinhavado a dois, e passa por 1000 percalços, difícil pra caramba estar com o outro, né? Hoje é muito mais fácil descartar, né? Do que prosseguir numa história de amor. Então, eu tô assim, feliz, alimentada, Joana, delícia, Carla, muito gostoso, muito bacana, muito, nossa, impressionante, tô plena aqui, e vou abrir a palavra para vocês podem fazer perguntas para a Joana, para a Carla, para a gente, enfim, agora a história é com vocês, gente, vocês podem levantar a mãozinha, falar, quem já leu ou quem não leu, como é que está se sentindo para entrar nessa travessia junto com a gente. A palavra é de vocês agora. Oi. Boa noite, Posso falar? Leila. Boa noite, Leila. Bem-vinda, Leila. A palavra é sua. Pode falar. Eu li o livro
em espanhol. Está ouvindo? Estou te ouvindo, Leila, estou te ouvindo. Eu li o livro em espanhol. Eu queria saber se há diferença no original, do original para a tradução no português. Excelente pergunta, Leila. Muito obrigada, porque nos traz dois aspectos. Primeiro, a língua espanhola, ela tem uma cadência, uma fluidez que seria completamente hipócrita da minha parte, que sou bilíngue em espanhol, dizer que é a mesma coisa, né? Então, essa forma de usar essas palavras poéticas, o Gabriel, em particular, os adjetivos, na língua espanhola tem uma diferença, porque a língua espanhola tem uma sintaxe, palavra difícil, né? Mas a sintaxe é aquele jeito que o trem se conecta com um vagão e o outro, né? Então, a sintaxe da língua espanhola, ela é outra, porque ela tem outra potencialidade. Na língua espanhola, a coisa é mais importante do que a pessoa, né? Então, por isso é que o Gabriel faz da língua espanhola uma fluidez diferente. Então, ele está no ambiente propício para fazer essa forma, né? Por outro lado, nós tivemos o privilégio, que é uma das obras-primas da tradução dessa edição, que vocês devem ter, né? Que simplesmente foi traduzida, a minha é antiguinha, tá? E olha aqui, ó, do Antônio Calado. O Antônio Calado é um dos maiores escritores que a gente tem neste país, que precisa ser reconhecido mais e mais vezes, que tem uma sensibilidade extraordinária. Então, sim, já li várias vezes, Leila, até por a minha atividade de professora, né? Então, já li algumas edições. Agora, a gente percebe, né, que uma das edições, o título não perde e a tradução do Calado não deixa nada a desejar. São poucas as obras que vêm nesse peso, sabe, dessa forma, porque há muitas traduções muito ruins. No caso do Amor no Tempo do Cólera, nós estamos de bem com a tradução. Agora, tem momentos que, de tanto ler, né, a gente ouve a voz dos colombianos, como ele falando. E quando, vocês vão ver, quando ele se declara, né, quando a primeira declaração, que não é uma declaração pela carta, que, portanto, é pela voz, mesmo em português, vocês vão lembrar desse momentozinho aqui, porque tem uma sonoridade impressionante, né? É resistente a sonoridade da declaração. Verdade. Obrigada, obrigada. Eu vou continuar lendo, reler em espanhol. Excelente. Obrigada. Obrigada, Leila. Obrigada pela presença e vamos caminhar juntas nisso, né? Leila Viana. Agora Leila, mais uma Leila, né? Uma Leila agora, né, Leila? Vamos. E eu tenho essa versão muito antiga também, que foi um presente, né, de uma amiga e que eu amo de paixão, esse livro, e estou assim, muito feliz hoje com esse encontro, né? E estava revendo a Carla, a Cláudia, e um prazer imenso de estar conhecendo a Joana, não? Com todo esse conhecimento, que maravilha. Então, eu queria fazer um comentário rapidinho e fazer uma pergunta para a Joana, né? E, enfim, de tantas coisas, né, que o livro suscita, ele é muito rico em vários aspectos, mas eu salientaria um que me atrai e me agrada muito, que é o humor que ele tem, né? Então, assim, ele tem um humor fino e você não pode deixar de morrer de rir com as situações, né? Inclusive
a morte do Dr. Urbino, não é? Aquela máscara, o papagaio que falava as línguas e falando a língua lá do pé de fruta. Mas como se trata dessa construção do amor, né? Eu gosto demais das mulheres que eu sempre erro o nome dele. As mulheres que o Firmino, não, é a Firmina Daza, Florentino Ariza. o Florentino Ariza. As mulheres com as quais ele se encontra e ele vai construindo essa sexualidade, elas são também incríveis, né? A mãe também é uma mulher incrível, né? Uma mulher aparentemente frágil, mas que trabalha muito e que acaba, né, dando uma estrutura a ele. Mas essas mulheres, eu lembro de uma delas, uma cena que me vem é assim, ele está descrevendo fulana de tal e que ela anda pela casa assim como a mãe a criou até os 7 anos, nua e com um laço de organza na cabeça. É uma coisa assim que ela o recebe, né? Então, assim, são fantásticas essas histórias, e assim como todas as mulheres, principalmente, que aparecem, inclusive aquela prima, né, da Daza. Então, assim, é fantástico poder ler e poder ler junto, né? A primeira vez que eu li sozinha e comentei com outra pessoa que tinha lido, mas não é a mesma coisa da gente estar nesse pique da ciranda, que é muito legal, é muito intenso. E a pergunta que eu queria fazer para a Joana é a seguinte: você fez um comentário, eu anotei, mas eu não tenho certeza de ter captado certo aquilo que você colocou. Você disse que ele, se referindo ao livro, o Gabriel, de que seria o trabalho onde ele se colocou de forma poética, né? Foi o trabalho em que ele se colocou de forma mais poética ou da forma poética como nunca antes tinha sido possível a ele. Eu não sei se eu depreendi disso algo que eu quis, né? De que esse era o livro que ele mais gostava, até porque eu gosto demais, né, do livro, e inclusive gosto de muitos outros dele, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso que você colocou aqui para a gente, por favor. Obrigada. Que bom ouvir seus comentários, Leila, muito prazer. A Prazer. ciranda é espetacular, eu acho fantástica, né? Que nunca pare, que a gente sempre circule, e é isso mesmo, né? Ler com é muito diferente, e a gente precisa cada vez mais nutrir esse ato de ler com, né? E falando de mulheres, então eu gosto muito desse tema, eu trato desse tema com muito carinho, porque como eu sou apaixonada pelo autor, não precisa nem perguntar, né? Já são muitos anos, dentro dessas novas formas de leitura da sociedade, sempre vem as ondas críticas, as ondas menos críticas para todos os autores e também para alguns temas, né? Então, o tema do feminino e do feminismo, né? Nós estamos diante dos últimos 10 anos no auge dessas discussões necessárias, né? Tanto quanto estamos aqui já como mulheres. Então, tem uma parte desses estudiosos, intelectuais, enfim, uma parte da população leitora que criticou uma época e chegou a anunciar, isso em menor escala, que ele era um escritor machista e que ele não dava espaço para as mulheres. E eu, como adoro provocação,
Exatamente. Eu adoro provocações. Eu vivo dando aula provocando os meus alunos. Eu disse que ótimo. Então, vamos fazer o seguinte: vamos responder a essa parte de pessoas e vamos fazer um trajeto rápido do universo feminino na obra dele como um todo, e eu fiz também na obra jornalística. Então, primeiro, né, tem desse humor, eu vou linkar com o humor. Então, primeiro, a presença feminina em toda a obra, seja a jornalística, nos contos ou nos romances, é primordial. Então, sempre tem a mãe. Em 100 Anos de Solidão está lá Úrsula Iguarã, que morre depois dos 100 e tantos anos, né? Vocês lembram disso? Sim. Não só a matriarca, né? Como a matriarca sempre é aquela ajudante, aquela auxiliar, a empregada ou ajudante de casa que normalmente vai, né, ao encontro dessa população indígena, porque a Colômbia, assim como a América Latina, andina, a população, né, dos povos originários, ou seja, os indígenas, é forte. Então, sempre tem eu estou falando carinhosamente aqui agora, uma índiazinha ou uma matriarca que cuida de todo mundo e que ela é indígena. Inclusive, nos 100 Anos de Solidão, é a que cuida quando o povoado de Macondo é acometido da peste da insônia. Quem que traz a solução para sair da pandemia? É a indígena maravilhosa, não é? Bom, depois, essas figuras que você tão bem traz, e ele traz essa figura de andar pela casa nua até os 7 anos, dentro, primeiro, de uma liberdade. Segundo, tudo bem, aqui não somos também ingênuas, né? Não tinha condição de, talvez, comprar toda a roupa necessária para a época e para aquela determinada família. Mas não tinha problema nenhum, porque, além de nua, ela era enfeitada, ela era adornada. E qual é o adorno melhor que uma criança e uma menina têm? Que mexe com o cabelo. Sim. E o laço Laço de é um pique. laço daquele tamanho. A gente está lendo, mas todos nós estamos fazendo um movimento, inclusive como a gente estivesse com ele aqui, né? Sim, sim, um laço enorme na cabeça. Né? Então, essa presença feminina, ela vai mais além. Né? Em 100 Anos de Solidão, a iniciação sexual de um dos tantos filhos é absolutamente realista. Né? É aquela mulher que inicia alguns elementos daquela família. Essa iniciação sexual do Florentino, ela vem com o que era de realidade, para o tempo dele, para o espaço dele e para as condições econômicas dele. Então, nesse momento, ele é realista e dá espaço para todas as mulheres. A viúva, né, do Santa Amor, né, que morre, que é o primeiro defunto que aparece, ela é uma viúva descrita, né, com um olhar feminino. Quando a primeira vez ele morre, Epaminondas, não, Jeremias Santa Amor, que é o primeiro, né, um dos primeiros descritos ali que ele morre. Muito bem, ele vai e descreve aquela mulher, uma mulher simples, mas uma mulher que tem volúpia, esta volúpia caribenha, na cor, no formato, na maneira de colocar a rosa no cabelo, né? E por aí vai. Então, até a Fermina. A Fermina tem uma construção de personagem que a gente, ironicamente, né, porque ele é irônico, né, ela é difícil, a moça. É uma moça difícil. Mas, em nenhum momento é descrita nem construída, ela sempre está lá em cima, ela é sempre protagonista. Sim. Ela é dona da cena, ela é dona da casa dela. Ela que toma a conta, ela que se expande. Então, para mim, no meu ponto de vista, já discuti isso em congressos, ao contrário, ele dá muito espaço para as mulheres. E não é espaço idealizado. Há falas, há mulheres que falam, que entram em cena, que brigam pelos seus filhos, pelos seus direitos, nos outros romances. Né? E a Firmina,
ela é poderosa, porque ela é dona de um gênio, né? Ela tem um gênio, um temperamento, como dizem os espanhóis, mas ela é assim. Então, essa questão do feminismo e do feminino, para mim, é super bem resolvida. É só a gente ir atrás das personagens femininas. As tristes putas, por exemplo. Né? Se a gente, sim. né? O que é aquela proximidade com aquela menina? A menina é uma menina que se dedica à prostituição? Depende do ponto de vista, mas é uma menina. Né? Então, e como ele traz? Então, é interessante. Agora, eu vou contar aqui uma pequena passagem que agrega humor e mulheres. Ele era de uma ironia requintada, finíssima, de um humor maravilhoso. E nas crônicas, eu trabalhei muito com as crônicas, portanto, textos escritos para os jornais. Ele diz lá pelas tantas que ele adorava a sexta-feira, na crônica. Um dos momentos mais legais é sexta-feira, porque todo mundo vai beber, vai comemorar e tal, né? Hoje sextou, mas o que ele gostava muito é de poder, se ele pudesse, deixar sempre a sexta-feira sempre para as mulheres, porque as mulheres cuidavam de tudo na casa dele, porque ele admirava que na casa dele, desde a infância até o casamento, as mulheres deveriam mesmo tomar conta da sexta-feira para dar festa, porque na casa dele nunca faltava papel higiênico. Ele diz isso no texto. Ele diz, graças às mulheres, a minha casa nunca faltou papel higiênico. E as primeiras cenas deste romance é uma encrenca, é uma ranhetice do Urbino, que toma banho 3 dias sem sabonete. Como assim? Você, mulher, não pôs o sabonete no banheiro, né? Assim? E fica uma pinimba entre os dois. Um não quer torcer, outro não quer torcer, né? Porque assim, ele, Urbino, não pode botar o sabonete lá que está faltando. Agora, a obrigação dela, ela também esqueceu, e ele não quer dizer. Então, esse momento de como ele vai trazendo esse universo feminino, ironicamente, num conto, aquele conto, O Rastro na Neve, né? Meu rastro, esqueci o primeiro nome, é o Rastro... Rastro do Teu Sangue na Neve. Como ele constrói a Nena da Conte. Quem é essa? Né? Como ela é construída. Então, essa presença da mulher na obra dele é muito interessante. E há momentos que, né, não é porque a mulher tem que endeusar, no sentido da ironia. Ele vai mesmo e fala, né, com umas frases completamente poéticas. Falando em poéticos, e atendendo a outra questão, Leila, que você pergunta, ele declarou de verdade, em entrevista, que era o romance que ele mais gostava. Né? E ele foi muito criticado por essa resposta, porque ele havia terminado, porque ele ganha o Prêmio de Nobel de Literatura em 82. E este livro, como bem disse a Carla, ele é publicado em 85. Então, veja, 3 anos depois só, e ele diz, como você ganhou um prêmio Nobel com aquele romance? E perguntavam para ele, mas por que você gosta mais desse? Então, ele dizia, e está lá na entrevista, que é por conta disso, por conta dessa possibilidade de, primeiro, reconstruir o amor. Sim. E, segundo, de contar essa narrativa com mais carga poética na linguagem. Sim, fantástico, nossa, maravilhoso, muito obrigada mesmo, maravilhoso. A Nena da Conte está nos 12 Contos Peregrinos, O Rastro do Teu Sangue na Neve. Essa foi a minha... Quando eu conheci a Joana, foi esse conto que a gente discutiu. Aí eu fiquei louca, muito bacana, muito bacana. Quer dizer, ela virou do avesso o conto, né? A gente tem uma visão do processo, e nós já discutimos na confraria também. Eu fiquei, nossa, tatuada com a história da Joana em mim. Gente, podem perguntar mais, quem quer falar mais, pode levantar a mão. Quem não conseguir levantar a mãozinha, só dá um oi aqui, ou fala num bate-papo, que
que eu aciono. Mais alguém quer falar? Acompanhando aqui, né? Agora estava rolando o chat. Sérgio. O Jorge Ramon diz assim: amêndoas amargas, a Lígia usou também? Cadê o Jorge? Tá aí? Estou aqui, Joana, tudo bem? Salve, Jorge. A Lígia Fagundes, você pergunta? Né? Então, curiosamente, eu não me lembro, né, da Lígia. Sim, eu não me lembro se ela usa. Agora, provavelmente, por quê? Porque é uma expressão absurdamente poética, né? Amêndoas amargas. A gente aqui, dessa parte do mundo, a gente falando agora em amêndoas, a gente lembra aquilo que a gente vai lá no supermercado e come um pouquinho, né, um grão, para tomar com vinho, não é assim? Agora, se reportem a uma cidade misturada com Paraty, portanto, tem o mar, tem aquela forma de paisagem, com aquelas árvores, com aquele paisagismo, e tem aquelas árvores que dão aqueles frutos que caem no chão, que muitas vezes a gente não tem ideia como ele chama, né? Então, as amêndoas do Garcia Marques, isso eu tive o capricho de conferir, em Cartagena, elas existem, as árvores. E quando ela fica, não é podre, mas quando ela fica madura demais, literalmente madura demais, às vezes encharcada, com muita chuva, amarronzada, ela fica amarga. Mas ninguém come a amêndoa, as pessoas sentem o cheiro. Então, essa capacidade dele de dizer, né, de um fruto, na verdade, que não é uma fruta, que ela é amarga, olha, só com isso a gente já pode fazer um curso. Porque se ela é amarga e eu não consigo botar ela na minha boca, eu só olho para ela, eu só sinto o cheiro, ela tem né, ela está num processo de entristecimento, essa amarga, né? Uma amêndoa que ela não está velha, ela está envelhecendo, mas ela está amarga. E esse é um momento dessa expressão que a gente pode levar todo o romance. Aliás, não é à toa, né, que é literalmente a primeira frase. O cheiro das amêndoas amargas lhe lembrava sempre o destino dos amores contrariados. É uma chave, né, de porta de abertura. As frases primeiras dos romances do Gabriel são absurdamente enigmáticas. E faz a gente ir voltar, ir voltar, ir voltar. Então, essa capacidade poética está aqui. Né? Sem comer, por que é amarga? Porque ela fica solitária, né? Porque ela vai envelhecendo, ela fica jogada no chão, ninguém quer mais saber dela. Então, essa metáfora vale pelo livro inteiro, mas ele, brilhantemente, né? Ele vai dizer que, já que a primeira frase, ele diz o quê para a gente? Só para a gente fechar aqui. Ele diz que era inevitável, né, o destino dos amores contrariados. Ele está enunciando, ele está dizendo, gente, ó, é inevitável. Quando tem cheiro de amêndoa amarga, os amores contrariados. E ele põe no plural. Então, é mais que um amor. Então, a contrariedade vai nos levar, né, sempre. Se eu estou apaixonada, né, é contrário, mas eu vou lá. E ele faz isso. Aliás, o personagem faz brilhantemente isso, né? Obrigada, Joana. Obrigada, Jorge. Se eu não me engano, a Lígia fala sobre as amêndoas amargas no conto O Espartilho.
o Gabriel Garcia Marques com essa história dessa chave inicial e a Lígia nos contos, o nome dos contos. É impressionante como a chave está no nome dos contos com a Lígia. Obrigada pela presença, Jorge. Prazer ter você com a gente. Sérgio, a palavra é sua agora. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos, agradecendo pela instigante conversa que temos tido, né? E eu vi que tem alguns psicanalistas presentes, e, para mim, o Garcia Marques ele passa a vida conversando com a sua história, com o seu lugar, com as suas figuras parentais, né? E eu gostaria de ouvir a Joana, uma coisa que ela destacou na colocação dela, é que o Garcia Marques escreveu esse livro com 57, 58 anos, e descreve um amor que acaba se encontrando ou se reencontrando aos 70 e poucos, inclusive contemplando uma relação sexual das mais tocantes da história da literatura. Então, o Bion tem um livro cujo nome é Memória do Futuro. E eu estava te ouvindo, Joana, e vendo assim, como é que um autor com 58 anos descreve tão bem um amor septagenário, inclusive incluindo uma relação sexual que ele não tinha vivido, porque ele só tinha 58 anos. Gostaria que você comentasse um pouco esse aspecto. Bom, em primeiro lugar, um prazer enorme, Sérgio, muito prazer, e essas palavras são muito, oxigenam, né, essa conversa. Então, como é bom ouvir o outro, né, com esses olhares. Então, essa questão sexual, eu concordo com você totalmente. É uma das cenas mais tocantes e mais bonitas. Se a gente vai para o 3, né, para o Memórias das Putas Tristes, lá também tem, né, uma sequência, inclusive não é uma, mas é diferente, a proposta literalmente é outra. Vamos de novo para o título, né? São as memórias das putas, porque as putas são tristes, porque tal qual aqui as amengas. E o tempo do cólera, né? O amor, é uma outra, né? É uma outra perspectiva. Então, fantasiar, imaginar uma relação de pai e mãe já psicanalisticamente falando, já é uma coisa difícil e muito difícil de enfrentar, vamos assim dizer, né? Que não sou psicanalista. Então, já é um ato de coragem você tentar entender que os seus pais se amaram. Já é um ato de coragem. O segundo ato de coragem é você fazer com que eles contem, os dois, 50 anos depois, de como é que foi. E eu tenho certeza, isso não fica claro, esse material nunca nos veio como leitores, mas essas entrevistas, pelo tanto que eu conheci pelos arredores, Garcia Marques não teria chegado para o pai e para a mãe dizendo assim: pai, como foi aquela transa, aquela noite? Jamais, porque isso entre essa geração e entre eles também não. Então, esse exercício é um exercício da escrita que ele persegue, né? Ele é um grande contador de histórias. Então, para ele, o ato sexual é também uma história, né? E você pode perceber que é uma temática presente nos livros, mas a capacidade dele é tão interessante que convém a esse tempo, com 70, convém fazer esse exercício dentro de tudo o que ele pensa, imagine. Então, ele acomoda esse exercício de ficção, porque, como você muito bem disse, é um exercício, ele não passou por aquilo, né? Com essa capacidade de projetar o futuro. Então, ele, como autor, ele tem essa capacidade veemente sempre de olhar para o futuro. E esse futuro metafórico é de dar vida, ele dá vida
Claro que chegamos a um momento que todos morreremos, inclusive os personagens, mas essa capacidade dele de projetar futuros, ele não tinha passado. E ele, particularmente, o homem Gabriel Garcia Marques, nunca falou 1/1000 de milímetro da vida dele particular, muito menos a sexual. Tiveram problemas, né? Tiveram problemas aí dessa ordem, que depois a gente, né, veio saber da morte. Ele teve uma outra filha fora do casamento com Mercedes, mas era... E, por outro lado, agora um pouco, né, mais informal, ele sempre foi um galanteador, sempre, tanto jornalistas, uma trupe de pessoas que o acompanhava, nunca escondeu esse entusiasmo, vamos dizer assim, pelas mulheres. Agora, você tem toda a razão. Para mim, é uma obra-prima no sentido de como ele traz esse ato para a história, né? Para essa história aqui. E, volto a dizer, é um ato de coragem, né? Nesse sentido. E é belíssimo. Essa cena é belíssima, né? Então, é isso. Acho que tinha algumas coisas aqui no chat, né? Eu parei aqui. Essa referência à amêndoa é muito metafórica e simbólica. É da Diva o comentário. Me pareceu que tem algo muito localizado na história local do autor. Sim, Diva, né? Tem alguma essa presença dessa planta, desse fruto, e quem vai pelo Caribe afora, né, também vai encontrar nesse clima tropical. Se elas são as amêndoas amargas não são tóxicas, que eu saiba, não. Mas eu também não vi gente comendo, assim, sabe? Comendo, não vi, né? O que mais que tem aqui? De acordo com o tio Google, da Suzete, ontem fui confirmar a lembrança que tinha, elas possuem ou metabolizam o cianeto. Excelente, Suzete. Que delícia te ouvir. Joana, o Adalberto também sobe um pouquinho, tá? O Adalberto, ele fala aqui que, lembrando que cólera é ira, raiva, também, e em muitas línguas é uma palavra feminina. A potência do feminino sobrepondo ao amor, que é considerado patético pela personagem principal. Florentino só recebe de volta, durante meio século, desprezo e cólera por parte da amada. Sensacional esse comentário, sensacional. Guardem os comentários, né? Guardem para a gente fazer outra história. A gente vai juntar esses comentários e pode fazer uma história que a gente está construindo aqui. Exatamente, olha que interessante, né? Essa coisa do cólera, da cólera. E isso, em língua portuguesa, deu muito o que falar, né? Esse contexto da cólera aqui no país, e porque oiá, e essa brilhante observação, exatamente, e como a Firmina vai se costurando, né, com isso. O que mais, gente? Ajudem aqui. Joana, lembrando também, que ele fala sobre o cheiro da velhice, né? Que coisa impressionante. Não é só a cor, não é só o corpo, não é só a comida, a cozinha. Ele entra, o cheiro. A gente fica tatuado com o cheiro, quando ele descreve as mulheres, o aroma, os perfumes. É uma coisa impressionante. As cores ficam, né? Ele escreve e as cores ficam tatuadas na gente também. É muito lindo. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Pode sim, pode sim. A gente está quase no finalzinho, mas pode fazer. Deise, boa noite, bem-vinda. Boa noite, boa noite. Eu queria perguntar, que a gente hoje não está falando diretamente, quer dizer, falamos o tempo inteiro do livro, mas assim, sem aprofundar, né? E a gente acabou falando muito da personalidade do autor, né? Das características dele e tal. E a minha pergunta é sobre o livro do filho dele, Gabo e Mercedes. Vocês acham que ele, de alguma forma, contribui para a gente entender melhor a personalidade do Gabriel?
Que delícia de pergunta, Leise. Que delícia. Se você me permite a sinceridade, eu acho que sim, né? Que contribui, mas que a gente baixe um pouco a expectativa. Perfeito. Por quê? Porque os filhos são figuras extraordinárias e este que escreveu, não pode ser mais apaixonado pelo pai e pela mãe e tem uma facilidade com a escrita. Então, esse livro vai trazer um outro tom para a leitura deste romance. Então, sensacional a sua lembrança, é um outro tom que outras gerações não tiveram, porque o autor estava vivo e que o filho não tinha escrito. Então, olha que sensacional, olha que novidade essa, boa, né? Com mais ar, com mais... E ali tem muito mais cheiro, né? Porque essa questão dos cheiros também tem no homem, Garcia Marques, e também tem nos personagens. Então, eu acho sensacional. É um livro muito gostoso de ler. Ele é um excelente cineasta também, né? Ele dirige, Sim. né? Impressionante Sim. o trabalho dele, é uma coisa, uma sensibilidade impressionante, Rodrigo. Muito bom. Teve mais um comentário aqui do Adalberto, no bate-papo, que ele escreve: Marques admitiu e está em sua biografia que ele nunca renunciou à nostalgia de sua terra natal. E quando ele voltou lá, concebeu que circular entre nostalgia e realidade é o que deu matéria bruta de sua obra. Eu até pensando na parte da nostalgia, né, da infância, te ouvindo também, Joana, lembrei muito do conto Nenhum Nenhuma, do Guimarães Rosa, que tem toda essa questão também da memória, do olfato, do cheiro, das sensações, e como o Gabo ele já começa, né, com essa primeira frase que é muito bem estruturada, assim, já convocando o leitor para essa experiência, né, memória, né, ao cheiro. Sim, muito bom. Tem uma frase no livro que eu gosto muito, que ele diz assim, melancólico, ele diz: meu coração tem mais quartos que uma pensão de putas, ele fala. Ele constata isso, né? Muito bom, muito bom. E nesse livro, ele se aproxima do pai também, né? Ele constrói uma outra história e ele ressignifica a história com o pai. É bacana isso também, ele trazer isso e resolver desta forma essa relação com o pai. Mas, Joana? Sim, só para encerrar, eu acho que ele promove uma série de leituras, né? A gente vai escavando as camadas do texto. Então, a gente volta na primeira página com cada um de vocês, com os comentários. A gente vai acompanhada, viu, Leila? Agora a gente vai seguir, né, acompanhada com vocês. A gente vai ler conjuntamente, mesmo que a gente não tiver na tela. Então, a ciranda, ela é impressionantemente poderosa nesse sentido, porque o ler com, a gente já tem o autor, já tem personagem, a gente com a gente não é a mesma coisa a gente ler, né, com o outro. Então, essa capacidade, né, que nós temos com as nossas leituras nos instiga a lermos mais, sabe? A escavar essas coisas. Tem geniais. Peguem os post-its coloridos e façam assim, ó. Lilás, melancólico. Cheguei, abóbora. Aquelas frases assim maravilhosas que você vai lá falar, olha, essa daqui vai arrasar. Vocês fazem esse caminho, vocês vão ver a delícia que é ler de outra forma. Peguem o azulzinho e põe lá nas cartas. Primeira palavra, a mãe disse assim, não vai cometer um cartapacídio. Imagina, um mortancídio, um cartapacídio. E assim vamos. Então, são muitas as leituras
Eu aproveito aqui para agradecer imensamente, Cláudia, querida, esse voltar, né? Estar com vocês, com Carla, que alegria que me deu ouvir, e com todos vocês, Jorge, Marta, Kátia, Celso, Bia, né? Ana, Léa, Luísa, Maria Augusta, Maria Cristina, queria ficar aqui falando mais tempo. Então, a gente se despede, eu deixo aqui um grande abraço com a provocação que a gente tem que ler mais, né, conjuntamente. Fiquem bem, passem bem esse final de semana com uma borboleta amarela para vocês. Cada um leva para vocês, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Joana, obrigada pela presença. Estou emocionadíssima com a tua presença, com o teu carinho, com a tua fala. Nossa, que bom te ver, que bom te ver, mesmo que seja de forma virtual, bom te ouvir. Você, de verdade, é um presente aqui para a gente, viu? Olha, está convidada a caminhar nessa história junto com a gente também. Se você puder aparecer de vez em quando, eu vou ter... Nossa, vai ser muito bom para todo mundo, tá bom? E, gente, e a Carla colocou o link, lembrando que a gente tem uma contribuição, né, na história do livro para poder ajudar a gente criar essa estrutura do processo. Então, a Carla colocou o link do Catarse. Não vai estar no site ainda, porque vai para o ar amanhã. Nós tivemos um probleminha lá. Então, o link da Catarse está aqui, se quiser colocar de novo, Carla. Mas amanhã já vai estar pronto para que vocês possam entrar. Então, gente, é isso. O próximo encontro vai ser no dia 18, não vai ser na última quinta-feira, vai ser na penúltima quinta-feira, porque a gente teve uma agenda, um problema de agenda. E aí, nós vamos esperar por vocês. Se a Juna puder dar uma passada, eu vou ficar emocionada também, vou ficar muito feliz. E a gente já vai passar o número de páginas, quando estiver no site, vai estar disponível no site o número de páginas, para que vocês possam se orientar, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, boa noite, Joana, aqui presente, que coisa boa te encontrar aqui com essa aula que você, né, nos deu aqui sobre o Gabo, sobre a obra, o Amor nos Tempos do Cólera. E acho que ler é um ato também da gente facilitar, né, essa integração, como está difícil, né, assim, atualmente fazer vínculos, né, das pessoas estarem unidas. Então, acho que é um presente mesmo a gente poder promover essa ciranda, né? Que a ciranda se faz no coletivo, né? E bom demais a gente estar aqui caminhando juntos. Foi muito lindo, obrigada pelo presente. Eu que ganhei um presente, gente. Fiquem bem, até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Joana. Gente, boa noite. Obrigada, Leila. Obrigada, Cris. Boa Páscoa. Já cuido de você depois. A gente está com um projeto super bacana das lagartixinhas. Joana, obrigada pelo carinho. Muito, Denil, bom estar contigo. Obrigada. Um beijo para você. Leise, obrigada. Jorge, obrigada. As duas Leilas agora, hein, Leila? Tá agora bom? duas, hein? Quanto tempo, querido. Celso, um beijo para você. Bom te ver por aqui. Que delícia te ver. Maria Augusta, obrigada. Dani, obrigada. Bia. Kátia, obrigada. Boa noite, gente. Suzete, obrigada pela presença. Olha, Mônica aqui com a gente. Mônica, Mônica, quero te ver na próxima, hein? Coloquei um argentino lá pensando em você, que vai ter o encontro da confraria, que nós vamos trabalhar com gente, O Segredo dos Seus Olhos, né? Que é um filme maravilhoso do Campanella, e aqui a Mônica está aqui com a gente representando lá, pensei muito em você, e o conto do Nabokov, né? Que é Fala-se Russo, que é maravilhoso também, que vai ser agora no mês de no último, agora vai ser agora não, vai ser maio, né, Carla? Eu estou bagunçada com data, não me lembro agora, que é muita informação, não consigo lembrar. Mas esse vai ser o nosso encontro. E depois, Terezinha, vou mudar, vou ver se a gente consegue mudar para a penúltima quinta-feira, para você participar, porque a tua presença é única também. Ana Cristina, você também, vou estar aqui com a gente. A Leia aqui com a gente, lá de Porto Alegre, muito querida. Obrigada. É dia 15, sábado que vem. É dia 15, pois é, já é dia 15, o próximo sábado. Nossa Senhora, tá vendo? Eu estou completamente alucinada com essa coisa de data. Mas, assim, o filme é maravilhoso, o conto é uma delícia, e eu espero vocês lá, tá?
Gente, obrigada. Flávia, obrigada. Diana, obrigada. Um beijo para vocês. Monique, bom te ver também. Maria Antonieta. Joana, um beijo para você, gente. Boa noite. Marta, beijo para você, querida. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Terezinha, vou mudar, hein? Vou ver se eu consigo mudar para você estar com a gente. Tchau, Flávia. Dalberto, obrigada, gente. A Márcia também está aqui. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Boa Beijo, noite. beijo. Tchau, gente. Obrigada.